pauta da terceira reunião ordinária da Comissão de Justiça, Serviço Público e Redação da 17ª Legislatura. Presente o vereador Fabrício Gandini, presente também o vereador Davi Ismael e o vereador Devani Ferreira. Peço ao vereador Fabrício Gandini que faça a leitura do termo de comparecimento do dia 25, por favor. Aos 25 dias do mês de fevereiro do ano 2015, plenário Maria Ortiz, situado na Câmara Municipal de Vitória, às 14 horas, compareceram os senhores vereadores Devani Ferreira, presidente da comissão, e Fabrício Gandini para a realização da segunda reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, agendada e comunicada previamente aos membros dessa comissão. Foi aguardado o prazo regimental, findo o prazo e diante da falta de quórum regimental para o início da sessão, o senhor vereador Devani Ferreira determinou por fim a lavratura do termo de comparecimento que, após lido e assinado, vai pelo senhor presidente da comissão, em conformidade com o artigo 96.4 da Resolução 1919 de 2014 e pela secretária das comissões permanentes. Lida o termo de comparecimento, senhor presidente. Lido o termo de comparecimento. Consulto os vereadores se tem algo a ser acrescentado. Ratificado. Senhor presidente, eu tinha solicitado a explicação, a presença da motivação da minha ausência, que foi representar este Poder Legislativo na reunião do CMPDU. Não vi, mas acredito que está na ata. Ok. Constando em ata. Peço ao vereador Davi Ismael que faça a leitura da ata anterior. Ata da primeira reunião extraordinária da Comissão de Justiça, 26 de fevereiro de 2015, 14 horas, Câmara Municipal de Vereadores, com a presença dos vereadores Neuzinha, Davi, Gandini e Rogerinho. Leitura da ata da reunião, ata da primeira reunião, aqui está escrito ordinária, que é extraordinária, da Comissão de Constituição e Justiça. O vereador Davi Ismael justificou sua ausência, conforme tinha acabado de falar. Ordem do dia, leitura, projeto de lei 136, 11.069, 386, emenda à lei orgânica número 6, projeto de lei 128, projeto de lei 113. Relator, vereador Marcelão, parecer pela constitucionalidade, comissão, processo 8674, projeto de lei apensado, requerimento de plenário, vereador Davi Ismael. Parecer do relator pela constitucionalidade. Parecer da comissão, concedido vista ao vereador Davi Ismael. Relator, vereador Marcelão, 5134, constitui parecer da comissão em separado, emitido pelo vereador Devani pela inconstitucionalidade. Parecer da comissão ao projeto 7801 pela inconstitucionalidade. Parecer da comissão, projeto de lei 265 pela constitucionalidade. Parecer da comissão, processo 1828 pela inconstitucionalidade. Parecer do relator pela constitucionalidade do projeto 322. Parecer da comissão, voto em separado, emitido pelo vereador Fabrício Gandini. Projeto de lei 325, relator. Parecer da comissão, concedido vista ao vereador Fabrício Gandini. Que o vereador Davi Ismael representa a Câmara junto ao Conselho. O vereador Devani, de acordo com os demais membros, solicitou a troca da reunião da Comissão de Justiça de quarta para quinta-feira, mantendo o mesmo horário, 14 horas, que seja comunicado e discutido com os demais vereadores, sendo notícia do vereador Devani. Para a próxima, hoje, 5 de março de 2015, 14 horas, plenário, do qual, para constar o serviço de atos, lavrou, que depois de lida e aprovada pelo presidente e demais vereadores. Ata lida como redigida. Única retificação é aqui que está escrito ordinária, deveria ser extraordinária. Então peço aos meninos do apoio à comissão que faça essa ratificação, por gentileza. Lida a ata da reunião extraordinária, nós iremos então para a ordem do dia. Primeiro processo é o veto. Processo de número 4.917 de 2014, projeto de lei 164 de 2014, do vereador Davi Ismael. Determina a expropriação de propriedade em que ocorra prostituição infantil ou outra forma de exploração sexual infantil, independente do intuito do lucro. Relator, vereador Marcelão, parecido relator pela rejeição do veto.
A pedido do autor, o processo foi enviado à Procuradoria desta Casa para emissão de parecer sobre arquivamento do mesmo, e esta opinou pela impossibilidade jurídica de arquivamento do veto, ora proposto. Parecido relator pela rejeição do veto. Vereador Fabrício Gandini. Eu vou manter uma coerência, então eu vou votar em separado pela manutenção do veto. Vereador Davi Ismael, como vota? Eu voto acompanhando o relator, acompanhando o parecer do relator Marcelão pela rejeição do veto. Desempate aí, mete bronca. Pode manter. Acompanhe o parecer daqui. Acompanhe o parecer da Procuradoria. Eu irei acompanhar o parecer da Procuradoria desta Casa, ou seja, o seu voto foi? Na realidade, eu votei em separado pela manutenção do veto, vereador. Junto com a Procuradoria. A Procuradoria não manifestou se tem que Não, botei manutenção, aqui, ó. não. Falou que você tinha pedido arquivamento e não foi possível, ok? Não, não é... Ok. Não. Agora estou... Eu acompanho o voto do vereador Fabrício Ok. Gandini Eu vou votar com o vereador Fabrício Gandini contra agora. o parecer do relator, porque a casa não... É porque como já voltou e voltou com uma sugestão de correção, não dá para acertá-lo no momento da análise do veto. Então eu também acompanho a manutenção do veto e no outro momento a gente reapresenta corrigido. O parecer da casa é pela impossibilidade jurídica do arquivamento Eu acompanho o parecer projeto. separado do vereador, Então, vereador Fabrício Gandini. 3 votos contra o parecer do relator, rejeitado e mantido o veto nesta comissão. Rejeitado o parecer do relator e mantido o veto do executivo. Processo de número 2488/2014, projeto de lei 94/2014, vereador Vinícius Simões. Dispõe sobre a adoção de pontos de ônibus por empresas privadas. Parecer relator, vereador Davi Ismael, parecido relator, pela manutenção do veto. Como voto, vereador Fabrício Gandini. Com o relator. Vereador Davi Ismael. Já me pronunciei pela manutenção. Pela manutenção. Ok. 2. Eu também voto pela manutenção do veto. Então, 3 votos Só deixando pela claro, manutenção do veto. Só deixando claro que há um estudo por parte da Prefeitura de implementação da sugestão do vereador Vinícius Simões. Então, o projeto, a nossa manutenção do veto, não significa dizer que a ideia do vereador Vinícius Simões não vai dar em nada. Pelo contrário, a sugestão já está em análise por parte da CETRAN. Eu só ia fazer essa justificativa, que o projeto é bom, tanto esse quanto o seguinte, que fala de uma matéria também empresa privada cuidar dos monumentos históricos. Acho que a ideia do vereador é muito boa e, de fato, a gente só está votando aqui a constitucionalidade. Infelizmente é inconstitucional e depende do executivo abarcar a ideia. Então, torcer para o executivo se apropriar dessa ideia e tocar a ideia do vereador Vinícius nos 2 projetos. Processo de número 3.410/2014, projeto de lei número 137/2014, autor vereador Vinícius Simões, dispõe em conformidade com o artigo 19, inciso 3º e 4º, combinado com o artigo 159, inciso 5º e artigo 243, todos de lei orgânica do município de Vitória, sobre
a adoção de monumentos históricos e obras de arte pelas empresas privadas e estabelece normas e procedimentos para parcerias entre o poder público municipal e a sociedade, no que concerne a adoção de bens culturais e da outras providências. Relator vereador Davi Ismael, parecido relator, pela manutenção do veto. Como voto vereador Fabrício Gandini. Com o relator, da mesma explicação do processo anterior. É um projeto importante, mas inconstitucional, e julgo que a ideia seja importante para a prefeitura andar nessa direção. Vereador Davi Ismael. Eu pude analisar, na condição de relator, o veto aposto pelo prefeito, reconhecendo que há, no que diz respeito à sua análise jurídica, há pontos, há erros intransponíveis no que diz respeito ao seu vício de origem, e que desta forma o projeto tem que ser mantido o veto e aproveitada a ideia lançada pelo vereador Vinícius Simões. Dois votos pela manutenção do veto, e se faz presente vereador Rogerinho Pinheiro. O vereador acompanhou com o relator. A matéria? Voto com o relator. 3 votos acompanhando o relator, mantido o veto do prefeito. Processo número 7.028/2014, projeto de lei 235/2014, vereador Vinícius Simões, dispõe sobre a proibição aos postos de venda de combustíveis completarem o tanque de combustível dos veículos após o acionamento da trava de segurança das bombas de abastecimento e da outras providências. Relator, vereador Davi Ismael, parecido relator, pela manutenção do veto. Como vota o vereador Fabrício Gandini? Compreendo a preocupação do vereador com a segurança das pessoas, mas não cabe a gente legislar sobre um assunto totalmente privado, empresarial, né? Então, apesar de tratar de certa forma de algo de segurança, deve ser de fato seguido o manual de instrução. No entanto, acho que não cabe a gente tratar desse assunto, e a matéria é inconstitucional porque trata de um assunto de questão privada. Então eu vou acompanhar o voto do relator, vereador Davi Ismael, pela manutenção do veto. Como vota vereador Rogerinho Pinheiro? Com o relator, pela manutenção do veto. Vereador Davi Ismael? 3 votos pela manutenção do veto, mantido o veto nesta comissão. Veto, né? Último veto, processo de número 6.157/2011, projeto de lei 230/2011, vereador Fabrício Gandini, dispõe sobre a aplicação de recursos advindos dos royalties e participações especiais oriundas da extração de petróleo e gás. Cria o Conselho Municipal de Petróleo e Gás, cria o Fundo Municipal de Petróleo e Gás e dá outras providências. Parecer é do vereador Davi Ismael. Parecer do vereador é pela manutenção do veto. Acho que o vereador... Como voto o vereador Davi Ismael? Senhor presidente desta comissão, vereador autor Fabrício Gandini, nosso eterno presidente, oportuno momento de elogiar sua proposta, vereador Fabrício Gandini, datada de 2011, que a razão do veto, porque já é uma realidade em nosso país, mas que antes de ter o debate nacional já estava sendo debatido aqui nesta Casa de Leis. Às vezes critico, tem vereadores que questionam que a gente não tem competência absolutamente nenhuma, mas essa matéria só vem hoje a análise de veto pela sua demora na tramitação na legislatura anterior.
botaram na geladeira o projeto de Vossa Excelência, atrasou em muito a tramitação e hoje já é uma legislação nacional. Mas que o debate ocorreu e fica o nosso reconhecimento, mas em razão de uma legislação federal mencionada em meu parecer, manifestei-me pela manutenção do veto. Vereador Rogerinho Pinheiro. Pela manutenção do veto, Excelência. Vereador Fabrício Gantini, Queria só, também vou acompanhar o parecer do relator e reforçar o que o vereador Davi... Essa era uma discussão nacional importante, em que a destinação de 50% dos royalties para a educação, isso a gente procedeu a essa discussão antes da discussão nacional. Lembro a época que apenas o movimento estudantil fazia essa discussão, de forma ainda que não tinha ganhado força, e hoje a legislação nacional é maior, no sentido de ampliou até mais do que a nossa proposta em Vitória. Então não vejo necessidade, mas vejo que é importante que a gente faça essas proposições até para trazer a discussão para o âmbito municipal e dar força a esses movimentos sociais que lutam pela melhoria da educação. Então, como já está contemplada essa proposta, eu vou acompanhar o parecer do relator e estou muito satisfeito que a proposta que a gente fez aqui já está valendo em Brasília. Quero parabenizar o vereador Fabrício Gandini por essa iniciativa honrosa e lamentar ao mesmo tempo. Estamos em um legislativo municipal e tratando no ano de 2015 de uma matéria de 2011. Isso mostra de fato, vereador Fabrício Gandini, que existia geladeira. A articulação maldosa que já existiu nessa casa e que creio eu que nunca mais voltará a existir, haja vista que os trabalhos da casa são de total competência, os trabalhos executados por profissionais e que não há motivo nenhum para que esse projeto de 2011 fosse só agora chegar à Comissão de Justiça. Então, 2 votos pela manutenção do veto, mantido o veto na Comissão de Justiça. Agora vamos aos projetos de lei. Processo de número 141/2015, projeto de lei número 4/2015, vereador Vinícius Simões, modifica a redação da emenda dos artigos 1º e 2º da Lei Municipal número 6.112, de 6 de maio de 2004. Relator vereador Davi Ismael, parecido relator, pela constitucionalidade da matéria. Vaga de estágio é estudante da rede municipal. 50% das vagas são obrigatórias. No município. Das vagas seriam da rede municipal e estadual de ensino, de estágio. Que residem nos morros e bairros carentes. Mas já existe isso aqui, está alterando a lei. Já existe a lei. Só fazer a leitura, vereador. Acho que fica mais. Fazer a leitura da justificativa do projeto do vereador. A emenda à Lei Municipal 6.112, de 6 de maio de 2014, vem contribuir para o crescimento das políticas públicas que visem a maior atenção e respeito às populações de baixa renda que estão em situação de vulnerabilidade e risco social, dando direito às crianças e adolescentes inclusos neste grupo a metade das vagas de estágio oferecidas pela municipalidade. Por certo, esse respeito começa no que a compreensão de que quem necessita de fato dessas vagas, quais sejam estudantes cuja renda seja baixa, que estudem nas redes municipal e estadual de ensino, que se encontrem em comprovada vulnerabilidade e risco social e residem em Vitória há no mínimo 2 anos. Só para ratificar, vereador Fabrício Gandini,
6 de maio de 2004, né? Acho que o Vossa Excelência falou 6 de maio de 2014. 2004. É a lei. A lei é 6 de maio de 2004. Isso. Vereador Gandini, a proposta do vereador Vinícius Simões é adequar a legislação municipal à federal. A legislação municipal fala que 2 anos, até 2 salários mínimos podem participar. Já a lei federal permitiu com que pessoas até 3 salários mínimos participem dessas cotas dos estágios, para pleitear essa vaga cotista no estágio do município. Então, a proposta do vereador Vinícius Simões adequa uma à outra. Como se está acompanhando e se está adequando, não vi dificuldade nenhuma, impossibilidade jurídica do vereador Vinícius Simões discutir a matéria. Como vota o vereador Fabrício Gandini? Fico feliz da proposta e voto com o relator pela aprovação da constitucionalidade da matéria. Vereador Rogerinho. Senhor presidente, eu voto com o relator. Eu também parabenizo o vereador Vinícius Simões por essa iniciativa e também acompanho o parecer do relator pela constitucionalidade da matéria. 3 votos, acompanhando o parecer do relator, aprovado na Comissão de Justiça. Processo número 478/2015, projeto de lei número 8/2015, vereador Vinícius Simões. Só dá o vereador Vinícius Simões. Está ganhando do Rogerinho, não está, vereador? Vereador Vinícius Simões está ganhando do vereador Rogerinho. Rogerinho. É que fim, né? Mais um vereador atuante, à altura do vereador Rogerinho Pinheiros. Modifica a redação do primeiro... Tem uns 30 centímetros a menos que o vereador Rogerinho. Modifica a redação do inciso 1º e acrescenta a linha G ao inciso 2º do artigo 3º da Lei Municipal de número 8.028, de 9 de dezembro de 2010. Relator vereador Davi Ismael, parecido relator pela constitucionalidade da matéria. Vereador Vinícius Simões. Vereador Fabrício Gandini. É parecido. Na realidade, o vereador ele simplesmente inclui uma intensificação no item G de uma lei já existente que estabelece a área escolar de segurança como espaço de prioridade especial do Poder Público Municipal, Lei 8.028. Ele inclui a intensificação do patrulhamento preventivo da Guarda Municipal nessa legislação e intensificação da fiscalização também do controle e emissão de ruídos como escopo para garantir o sossego e bem-estar dos alunos e professores. Então ele faz uma inclusão no projeto, intensificando a presença da Guarda Municipal, sou pela constitucionalidade da matéria. E lembrando, vereador Fabrício Gandini, que não se trata de criar função para a Guarda, como se está querendo, outros vereadores estão querendo fazer aqui, porque criação de função, atribuição, é um projeto de iniciativa exclusiva do Executivo. Se está fazendo é uma norma norteadora, uma norma principiológica que que reforça a prioridade da zona de segurança escolar. Como vota o vereador Rogerinho? Parabenizo o vereador Vinícius Simões, votando com o relator Davi Ismael. Eu também acompanho o relator, 3 votos favoráveis, aprovado na Comissão de Justiça. Processo de número 755/2015, projeto de lei de número 24/2015, autor vereador Vinícius Simões. Altera o caput do artigo 1º e acrescenta o artigo 6º e 7º à lei de número 8.354 de 2012. Relator vereador Davi Ismael, parecido relator pela constitucionalidade da matéria. Como vota o vereador Fabrício Gandini? Processo se encontra nas mãos do relator. Ouviu o relator vereador Davi. O vereador Vinícius Simões, mais uma vez, busca qualificar, busca alterar a redação de uma lei existente em nosso município, a Lei 8.354, de modo que passe a ser avaliado a colocação de hidrômetros individuais nas unidades habitacionais nos condomínios. Então, passa a ser uma exigência. Está comprovada que a medição isolada é garantia de redução do consumo. Então, sobretudo com essa preocupação por adequar uma lei municipal. Tenho ressalvas com relação ao artigo 2º, que ele poderá conceder incentivos para a implantação, mas na forma escrita de faculdade,
Não vi impossibilidade. Acho que o mérito nos possibilita tramitar a matéria. Ele ataca essa lei que fala que é para diminuir os prazos e põe nos prédios comerciais. Ele faz umas modificações nessa lei que já fala sobre isso, que é de 2012. Mas aí obriga, nesse caso, o projeto dele obriga que seja instalado também já nos condomínios já existentes? Ele obriga. Da mesma forma que a legislação municipal obriga a presença de uma obra de arte de autor, de artista capixaba, da mesma forma que obriga a presença de caminhos acessíveis, banheiros adaptados. Então são exigências. Essa alteração, vereador Davi, possíveis. só uma pergunta, não teria que estar no Código de Posturas da cidade? Não, ele ataca a Lei 8.354, uma lei já existente. É uma lei de autoria de vereador, você sabe? Não dá para saber, mas foi lei sancionada pelo prefeito. Não foi derrubada aqui na Câmara, não. Ah, foi sanção. Foi sanção. Coelhinha da Mônica. Passou. Então Voto. eu respeitei ela. Tá o vereador Fabrício Gandini. Eu vou acompanhar confiando no relator da matéria. E a matéria ainda vai passar pela Comissão de Meio Ambiente, vai passar pela Comissão de Alteração de Leis, presidida pelo também vereador Devani. Então acho que dessa forma a matéria vai passando pelos seus filtros e qualquer outra incoerência pode ser ainda identificada ao longo da tramitação regular. Vereador Rogerinho Pinheiro. Senhor presidente, eu estou com dúvida para votar essa matéria. Eu vou me abster dessa votação, até porque poderia estar pedindo o vistas dessa matéria. Porém, até mesmo para segurança, para andamento da matéria em outras discussões, quero me abster desse projeto, da votação desse projeto. Então, um voto acompanhando o parecer do relator. Então não passa. Um é metade aqui. Somos 2 votos. E o seu? Então tem que pedir vista, um dos dois. Mas são 2. Então, 2 é metade de 4. Então, tem 3 votos, mas não tem do Devani. Eu vou pedir vista da matéria. Peço apoio à comissão que encaminhe essa matéria para o meu gabinete, por gentileza, pelo fato de haver Essa dúvida, né? dúvida, né? Porque aqui você não está criando, na verdade, uma lei para aqueles condomínios que venham a ser construídos, mas sim para aqueles que já existem. Isso aí. Então, eu prefiro me aprofundar um pouco mais juridicamente para ver a legalidade, porque você está um pouco complexo. Prefiro estudar um pouco mais juridicamente e consultar o meu jurídico. Processo de número... Agora é o 4. Processo de número 5.426, 2014, projeto de lei de número 182, 2014. Vereador Davi Ismael dispõe sobre a obrigatoriedade de guarda-volumes nos shopping centers localizados no município de Vitória e dá outras providências. Relator, vereador Max da Mata, parecido relator pela constitucionalidade da matéria. Luiz Emanuel pediu vistas. Luiz Emanuel pediu vistas e devolveu. Sem voto. Devolvo para a sua regular tramitação. Não pronunciou. Eu vou proceder o voto contrário à matéria, por achar que é assunto interno do shopping e o parecer pela inconstitucionalidade da matéria. Vereador
Davi Ismael. Eu acompanho o relator, o vereador Marcos da Mata, pela constitucionalidade da matéria. Eu irei acompanhar o voto do vereador. Eu irei acompanhar. Deu 3. Não, Marcelão não vota. Eu irei acompanhar o posicionamento do vereador Fabrício Gandini. Voto também contra o parecer do relator. Então, 2 votos contra o parecer do relator. Matéria rejeitada na Comissão de Justiça. Ok, 3 votos, né? 3 votos. Ok, mas tem o vereador Max da Mata dessa comissão, não, né? Não. Ah, ok. Então foi rejeitado. 2 votos contra o parecer. Não, porque se ele tivesse, não somava o voto dele, né? Como ele não é. 2-1. Não. Na somatória. Nem do Marcelão. Se eu quiser sacanear, eu saía. Aí não votava hoje. Mas, não, vou votar. Analisou. Depois eu tento corrigir. Mete pro. 2 votos contra o parecer do relator e 1 voto favorável rejeitado na Comissão de Justiça. Processo número 6.422/2014, projeto de lei número 212/2014, vereador Marcelão, cria o programa Ciclista Seguro Implantação, substituição e reparação de boca de lobo em grelha vertical. Relator vereadora Virgínia Brandão, parecida relatora pela constitucionalidade e legalidade da matéria. Concedido vista ao senhor vereador Davi Ismael, apresentou voto em separado pela inconstitucionalidade. A razão da inconstitucionalidade apontada é um artigo 2º que fica autorizado pelo Executivo a instalação gradativa de boca de lobo. Então ele cria uma lei autorizativa que vai de encontro à Lei Municipal 8299 de 2012, que impede vereador protocolar projeto de lei autorizativo. Todos eles devem ser considerados inconstitucionais. Além de criar programa, né, vereador? Cria programa ciclista. Programa ciclista. Acompanho o voto do vereador Davi Ismael pela inconstitucionalidade da matéria. Eu acompanho também o voto do vereador Davi Ismael. 3 votos contra o parecer da relatora. Matéria rejeitada na Comissão de Justiça. Processo número 9.919/2014, projeto de lei número 22/2014, vereador Sandro Parrini. Acrescenta e altera o dispositivo da resolução número 1919/2014. Regimento interno para fins de regulamentar a convocação de secretário municipal, segundo feito por comissão permanente, na forma dos artigos 67 e 77, parágrafo 2º, inciso 2º da Lei Orgânica Municipal. Parecer do relator vereador Davi Ismael, parecer do relator pela constitucionalidade da matéria, vereador Fabrício Gandini. Eu observei a matéria, verifiquei que de fato existe as assinaturas, né? São quantas? 5 assinaturas 5. tem? No entanto, eu queria discordar um pouquinho. Ele fez uma comparação com o Senado Federal, que no Senado as comissões podem convocar. Ok? Vereador Gandini, queria só lançar um outro questionamento. Todas as matérias apresentadas por vereadores que não se encontram mais na casa Deveriam ter sido arquivadas. estavam sendo arquivadas, a não ser que subscritas ou assumidas por algum vereador. Eu não vi. Na época que ele apresentou, ele era vereador substituindo o vereador Devani, não é isso? Foi em dezembro essa dezembro. matéria entrou. Então fica o Tramitou. questionamento a esta casa. Até então não temos posicionamento final com relação à tramitação por propostas. Tem o uso e costume de que as matérias prontas, já tramitadas em todas as comissões, venham a plenário. Mas as Ok. matérias que não passaram por Estava em comissões... avulso, todas em plenário. Que estava em comissões, ela deveria ter sido arquivada.
No entanto, como essa matéria tem mais de uma assinatura, talvez Mas por é isso tenham apoiamento, deixado. Mas é apoiamento e não autor. Autor, Sandro Parrini. Mas faltaria uma assinatura para ela tramitar, de qualquer forma. Ah, verdade. Então, assim, eu acho que o entendimento mais claro desta Comissão de Justiça, agindo com rigor, que precisamos ter o rigor, é o arquivamento. Mas eu queria só, Mas antes parecer, vereador, parecer de Vossa Excelência. Não, eu estou apresentando um novo questionamento ok. em razão desse pensamento do Parrini. só uma... Eu entendi a reflexão do vereador e acho justa ela... Mas a diferença da Câmara para o Senado, de uma comissão da Câmara para o Senado, é muito grande devido que temos comissões aqui que tem 3... Imaginem, 3 vereadores. São 3 partidos numa Câmara que tem quantos partidos? Vereador Davi? Tem 8. São 11 partidos. 11 partidos. Uma Câmara que tem 11 partidos. Uma comissão com 3 vereadores vai decidir sobre a convocação de um secretário, que não é algo simples. Uma convocação do secretário é uma obrigação de fazer que é imposta a um secretário. Eu queria, no Congresso, em cada comissão, você tem uma representação significativa dos partidos. As comissões têm bastante membros, membros efetivos. Então, assim, eu queria que a gente fizesse uma reflexão, porque hoje se submete ao plenário. Nossa Câmara é uma Câmara muito pequena, tem 15 vereadores só. Então, se submete ao plenário uma decisão de um grupo de partidos políticos. Então, estou fazendo a discussão política, porque senão a gente pode ter aqui uma máquina de convocação utilizada de forma inapropriada e que não reflete, na realidade, o sentimento e a necessidade da Câmara. Então, eu queria que a gente revisse esse projeto. Eu vou votar pela inconstitucionalidade por entender. Sei até que o projeto poderia tramitar, mas como está faltando uma assinatura, eu vou votar pela inconstitucionalidade por ele não tramitar com as assinaturas suficientes. Vou utilizar dessa questão. Então, eu vou pedir o retorno do projeto. Só para eu ter... Mas justificar por que do entendimento que eu acho que tem que vir a plenário, como sempre foi. Na época do então prefeito João Cosa, eu fiz uma convocação da secretária na comissão, levamos ao plenário, foi aprovada, e mesmo assim nós tivemos dificuldade. Então, assim, mas levei ao plenário, joguei o jogo que estava colocado na mesa, o regimento era esse. Então, a gente fica mudando a regra a cada sentimento de vereador que queira fazer oposição, a gente fica numa dúvida de como proceder. Então, acho que levar ao plenário, que é um plenário pequeno, de 15 vereadores, seria o ideal sempre numa convocação de secretário, que eu acho que é alguma coisa certa, mais séria, e como a gente fez na sessão passada aqui, vereador Devani. Eu não sei se foi foi na comissão de segurança. Vereador Davi sugeriu o convite na comissão do Léo Crowley, nós fizemos. Comissão de turismo. Mas se ele não vier, convoca. Aí a gente submete ao plenário com essa justificativa que ele não veio, não atendeu ao nosso convite. Mas não simplesmente a comissão com 3 membros começar a fazer uma máquina de... Então, assim, eu queria pedir a reflexão dos vereadores, independente do meu voto, que já é em separado pela inconstitucionalidade da matéria, devido à falta de uma assinatura. Vereador Davi Ismael. Eu voto a matéria, pedindo aos vereadores compreensão para examinarmos meu parecer pela inconstitucionalidade apontada a falta de membros. E, apesar daquilo que foi, eu vou juntar depois um novo parecer pela inconstitucionalidade em razão da falta de assinaturas. O nome Checker, vamos votar, por favor? O parecer, então, vai ser do vereador Davi Ismael, ok? Parecer Vai refazer meu, o parecer pela inconstitucionalidade. Okay. Em razão da falta de... Acompanho o voto do relator, então. Eu agradeço o voto do vereador Fabrício Gandini e Devani Checker. Eu acompanho o voto do relator, vereador Davi Ismael. Inclusive, irá refazer o seu voto.
o seu parecer. Processo de número 10.904/2014, projeto de lei de número 370/2014, vereador Reinaldo Bolão dispõe sobre a obrigatoriedade da identificação em braille dos banheiros destinados ao público em geral. Relator, vereador Davi Ismael, parecido relator pela inconstitucionalidade da matéria. Com voto, vereador Luiz Gandini. Queria acompanhar o voto do relator, mas parabenizar o vereador pela... Mas eu queria colocar vocês para pensar na razão do... Na razão da... Parabenizar o vereador pelo conteúdo da matéria, que é importante, mas de fato, acho que cabe à administração pública fazer isso em seus órgãos. Não é banheiro público, não. É banheiro destinado ao público. Não, mas poderia ser o banheiro de um prédio, banheiro ser o banheiro destinado... de um quiosque, o banheiro mas de um cabe restaurante. a iniciativa do Executivo. A ressalva que eu fiz é a existência da Lei 10.098, que diz em seu artigo 11º, os edifícios deverão dispor de pelo menos um banheiro acessível, distribuindo seus equipamentos e acessórios de maneira que possam ser utilizados por pessoa portadora de deficiência ou mobilidade reduzida. Quando eu parei para pensar em razão dessa legislação existente, a gente passa a identificar o seguinte: de nada adiantaria a nomenclatura estar escrito banheiro masculino em braille se lá dentro os demais itens não fossem acessíveis à pessoa cega. Da mesma forma, então a adaptação não se resume de forma simplista a proposta do vereador Bolão. Tem que ser toda adaptação, e toda adaptação já está prevista em lei. Reforço, então, acompanhar o voto do relator. Eu acompanho também o voto do relator, 2 votos. Vereadora Neuzinho de Oliveira também já se faz presente. Não sei se Vossa Excelência acompanhou a matéria, se vai fazer o seu voto. O próximo que está errado. Essa aqui é inconstitucionalidade, não parece. Eu acompanho, então, 3 votos, acompanhando o voto do relator, rejeitado na Comissão de Justiça. Processo número 10.906/2014, projeto de lei 372/2014, vereador Reinaldo Bolão dispõe sobre a obrigatoriedade de emissão de certificado de origem animal. Relator, vereador Davi Ismael. Isso, só uma retificação, que a conclusão que fiz é pela inconstitucionalidade. Pelo seguinte, ele começa a entrar em norma, o poder de polícia, o poder administrativo do poder público, de regulamentar a oferta de carne em nosso município. Me fazendo claro, normatizar essa questão tem que vir de iniciativa do Executivo da Vigilância Sanitária. Já tem toda a legislação de como deve ser limpo o ambiente, de que forma deve ser arejado, de que forma deve ser impedida através da existência de telas. Então não cabe a um vereador interferir no poder de polícia da administração pública, exigindo a emissão de certificado de origem animal. Não, ele é contrário. Está errado. Não seria de competência da vigilância sanitária? São normas internas da Secretaria de Saúde e da Vigilância Sanitária. Não carece de legislação, carece de uma normatização que já existe nesses órgãos. Até porque, vereador, pare para imaginar, a pessoa em Vitória, existe um entendimento daquilo que oferta segurança na compra da carne, mas de Vila Velha não. Começaríamos a ter os fornecedores de carne, né? Diversas matérias em cada município, ele vai ter que se adequar, isso gera complicação. Então, assim, cabe a Vigilância Sanitária, a Secretaria Estadual de Saúde, já existe nacionalmente aquele item de controle, não sei se, não é Anvisa, tem outro para a questão animal. Então, assim, a conclusão que tive é que o vereador está buscando o exercício do poder de polícia e o que não cabe.
Como vota o vereador Vinícius Simões? Vereador Com o Fabrício relator. Gandini. Desculpa, vereador, que são tão idênticos que eu acabo confundindo o nome. Vereadora Neuzinha de Oliveira. Falta ficar um pouquinho mais, cortar o cabelo um pouquinho mais baixo e botar um óculos, aí... Não, para falar a verdade não é cortar o cabelo, não, raspar mesmo, raspar. Vereadora Neuzinha de Oliveira. Eu acompanho o voto do relator, excelência. Acompanha o relator, vereadora? Então, rejeitado por três votos, acompanhando o parecer do relator. Processo de número 10.907/2014, projeto de lei 373/2014, vereador Reinaldo Bolão. Dispõe sobre a implantação de um ciclo de aprendizagem nas escolas municipais do ensino fundamental. Relator, vereador Davi Ismael, parecer do relator pela inconstitucionalidade da matéria. Como voto, vereadora Neuzinha de Oliveira. Eu gostaria de, se pudesse dar uma lida na justificativa. Eu peço então ao vereador relator, vereador Davi Ismael, para que faça uma leitura É muito claro. do seu parecer. Implementação do ciclo de aprendizagem. A gente tem em nosso país o EDEB, o projeto está comigo, eu vou falar de acordo com aquilo que eu me recordo. A gente tem a Lei de Diretrizes Bases da Educação. Está aqui não. A LDB, Lei de Diretrizes Básicas da Educação, que já determina de que forma a educação vai se dar em todo o território brasileiro. Então não cabe uma legislação específica em um município acerca de conteúdo de aprendizagem, uma nova disciplina. Isso não deve acontecer na forma de projeto de lei. Essa é a forma que me posiciono e que vou me posicionar toda vez que um vereador, por mais que a matéria aconselhada seja fantástica, por aqui já tramitou matemática financeira, aula de cidadania, aula de trânsito, tive a oportunidade, enquanto estudante do Colégio Salesiano, de ter a disciplina de orientação para a vida. Então são matérias fantásticas, ensino religioso, são matérias fantásticas, que já estão dispostas na sua forma facultativa. Então, desta forma, mantenho o meu parecer pela inconstitucionalidade. Pela voto do vereador Davi, vereadora Neuzinha, vereador... A gente fazendo a lembrança também da matéria OSPB, quando foi apresentada a implantação, a gente mantém e vota com o relator. Vereador Fabrício Gandini. Com o relator. Com o relator. 3 votos acompanhando o parecer do relator, rejeitado na Comissão de Justiça. Processo número 10.932/2014, projeto de lei de número 374/2014, vereador Vinícius Simões. Altera a redação dos artigos 2º, 4º e 5º da Lei Municipal de número 8.012 de 2010, dando nova redação ao parágrafo 1º do artigo 5º e suprimindo o parágrafo 2º do mesmo artigo. Relator, vereador Davi Ismael, parecer do relator pela constitucionalidade da matéria. Vereador Fabrício Gandini. Pediu o vereador Davi para leitura do seu voto. Vamos lá. O vereador, primeiro, a Lei 8.012 institui a cobrança por tempo fracionado nos estacionamentos particulares de Vitória e dá outras providências. O vereador Vinícius Simões, ele estipula a tolerância que deve ocorrer por esses estabelecimentos comerciais. Uma luta antiga de vários vereadores. Me recorda a vereadora Neuzinha levantar sua voz de forma bastante incisiva com relação a esse tema, a defesa de que essas áreas fossem disponibilizadas de forma gratuita
não criando embaraço à sua utilização por meio da cobrança. Então, por entender que cabe, vereador, tocar nessa temática que manifestei-me pela constitucionalidade. Qual é o prazo, vereador? O tempo de tolerância é 15 minutos para... 15 minutos. 15 minutos. Na outra lei... Ele alterou a redação do artigo 2º, 4º e 5º da Lei Municipal 8.012. Então vamos um por um. Vereador Vinícius Simões, a permanência equivalente a 1 hora, desdobrada em 10 minutos. Ah, tá. Ele estipula como fazer o fracionamento E também. estipula como fazer o fracionamento. De 10 em 10 minutos. Exato. Independente da opinião, se é muito, se é pouco, a gente está... O que estamos analisando é a capacidade legislativa do vereador, independente qual seja ele, de apresentar emenda a esse projeto de lei. Aí faça uma ressalva, vereador Fabrício Eu queria Gandini, pedir vista. que esse projeto, sim, foi publicado pela Casa. É promulgado. Eu queria pedir vista para dar uma... Essa lei não é de sua autoria, não? Não. 8.012? Não. Mas Vossa Excelência também teve um projeto assim. Dos estacionamentos públicos. Esse é particular, né? Eu vou pedir vista, se os vereadores concordarem, para entender melhor a lei. Até porque eu sou a favor da política de restrição do automóvel. Então, eu não posso... vou entender ela completamente para ver se a gente está indo no caminho da restrição ou se a gente está incentivando o uso. Ok? Então, só para eu entender isso. Concedido o pedido de vice-vereador Fabrício Gandini, peço o apoio à comissão que caminhe o projeto ao gabinete do vereador. Processo número 10.957/2014, projeto de lei 378/2014, Prefeitura Municipal de Vitória. Dispõe sobre a conduta de veículos automotores e motocicletas oficiais ou locadas e dá outras providências. Parecer do relator vereador Fabrício Gandini, parecer do relator pela constitucionalidade e legalidade da matéria. Por favor, vereador Fabrício Gandini. O projeto, ele, na realidade, existe uma criação do usuário. Como é que chama? Como é que eles botaram aqui? Deixa eu verificar aqui. Para tanto instituir, além do condutor oficial já existente, que existe uma lei fixando que existe o condutor oficial do cargo de motorista, existiu o condutor usuário, que são os servidores do município devidamente habilitados. Então, a lei vem... Eu vou pedir vista dessa matéria, dada a polêmica que surgiu. Essa matéria já veio à tramitação, vereador Fabrício Gandini. Eu não sei se Vossa Excelência... Acho que já estava Lembro, aqui, vereador. em razão da extinção, da existência de um concurso, de um Motoristas. quadro de funcionários acerca do assunto. Então, quero examinar melhor a matéria. Ok. Visto. Concedido o pedido de vista ao vereador Davi Ismael, peço o apoio à comissão que caminhe o mesmo ao gabinete do vereador Davi Ismael. Processo de número 11.041/2014, projeto de lei 384/2014, vereador Fabrício Gandini, declara de utilidade pública a Associação Esportivas e Cultural de Capoeira Renascer, Espírito Santo. Relator, vereador Davi Ismael, parecido relator pela constitucionalidade da matéria. Como voto, vereador Neuzinho de Oliveira? Acompanho o voto do relator e parabenizo o vereador também pelo projeto. Vereador Fabrício Gandini. Com o relator. Vereador Davi Ismael. Eu só queria aconselhar o vereador autor, vereador Fabrício Gandini, a matéria do reconhecimento é tão específica em razão dos requisitos. Neste caso, eu aconselho a nada que atrapalhe a tramitação, mas já aconselho a uma análise prévia por parte da Procuradoria da Prefeitura para constatar, porque às vezes há termos no Estatuto Social que impossibilitam o reconhecimento. Ok. Então a gente já ganha tempo, agilidade, no reconhecimento necessário de entidades que prestam relevante serviço ao nosso município. 3 votos favorável ao parecer do relator. Vou, a pedido do vereador Davi Ismael, vou também votar
com parecer do relator, 4 votos acompanhando o parecer do relator, aprovado na Comissão de Justiça, e parabenizar o vereador Fabrício Gandini por essa iniciativa, com a ressalva do vereador Davi Ismael com relação a essas documentações que realmente é um pouco burocrático, isso que é outra coisa, burocrático quando se trata de utilidade pública, mas existe grandes instituições e pessoas aí fora, vereador, uma grande maioria de iniciativa religiosa, prestando realmente um serviço à comunidade, tirando crianças das drogas, cuidando de mulheres vítimas de agressão doméstica, cuidando de pessoas doentes, e são pessoas que fazem não pelo dinheiro, fazem por amor, e são merecedoras, sim, do nosso apoio, do nosso aplauso, e, é claro, também desse título de utilidade pública, não só municipal, mas estadual e federal. Existem regras, normas, mas quero parabenizar Vossa Excelência por isso. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença dos senhores vereadores Fabrício Gandini, Davi Ismael e vereadora Neuzinho de Oliveira, e declaro encerrada a reunião, convocando-os para a próxima, que ocorrerá dia 12 de março de 2015, às 14 horas, no plenário desta Casa de Leis. E agradeço também o apoio da comissão, dos meninos que fazem um trabalho brilhante e que nos dá condições de fazer esse trabalho ser mais rápido e mais ágil. Obrigado a todos. Olha só aqui.